gente ficou responsável por apresentar a eletrólise na produção de metais. Muito bem, para começar vamos entender o que é a eletrólise. A eletrólise ela é um processo eletroquímico que desencadeia uma reação química não espontânea através de um potencial elétrico aplicado sobre um certo sistema. Muitas empresas também procuram utilizar ela na obtenção de alumínio ou na produção de metais, por exemplo. Já outras procuram utilizar para a galvanização do aço e do ferro. Como assim a galvanização do aço e do ferro? Elas procuram revestir eles com a camada protetora de zinco para aumentar sua resistência contra a corrosão. Isso não quer dizer que ela não vai se corroer, ela vai se corroer, mas só que sua resistência vai aumentar mais. Para a gente aprofundar mais um pouquinho sobre a eletrólise, a gente tem que ter conhecimento sobre os principais conceitos dela, que são a oxidação, redução, agente oxidante, agente redutor, anodo, catodo e a eletrolito. O que são cada uma delas? A oxidação é a perda de elétrons, a redução é a ganha de elétrons, o agente oxidante ele sofre a redução, ocasionando uma oxidação, o agente redutor ele sofre a oxidação, ocasionando uma redução. Já o anodo, ele é o polo positivo, onde ocorre a oxidação, e o catodo é o inverso, é o polo negativo, onde ocorre a redução. E o eletrolito, ele tem a carga de origem natureza, né? Como posso explicar? Ele é um condutor elétrico de origem natureza líquida ou sólida, na qual a carga é transportada por meio de íons. Muito bem, tendo conhecimento sobre essas partezinhas da eletrólise, vamos entender mais um pouquinho sobre ela. A eletrólise, ela é composta por reação de oxidação e redução, ou seja, é o transporte de elétrons que estavam dentro de um certo reagente, que estavam dentro de um certo sistema. Ou seja, uma corrente elétrica está passando por dentro daquele sistema. Agora vamos falar um pouquinho sobre a célula eletrolítica. Ela é a célula eletroquímica onde ocorre a eletrólise conforme o esquema abaixo. Esse aqui. A célula, ela geralmente é composta por uma fonte de tensão elétrica, que no caso seria a bateria, por um componente que chamaremos de catodo ou de polo negativo, que seria este aqui, e o outro de anodo, o polo positivo, que seria este aqui. Esses componentes são denominados de eletrodos. O fluxo de elétrons é em direção ao polo negativo, então do anodo para o catodo. Ou seja, a corrente elétrica está saindo daqui e está indo para aqui. Nesse mecanismo, só existe um eletrolito, e geralmente as contrações e pressão não estão nas condições de padrão. A corrente passa pelo eletrolito, carregada pelos íons presentes nas células. Bom, eu vou estar explicando um pouco sobre a eletrólise aquosa. Bom, o processo da eletrólise se baseia-se na passagem de uma corrente elétrica de um sistema líquido que tenha íons presentes, gerando reações químicas. Em uma solução aquosa, devemos considerar não só os íons provenientes da solução, mas também os da água. E esses íons são basicamente os cátions, que são H+, e os ânions, que são OH-. Bom, resultantes de uma autoionização da água, ou também chamada de autodissociação, que é basicamente uma reação química de duas moléculas de água que reagem para produzir um hidrônio. Vai estar passando uma imagem aí para demonstração, que é do cálcio e da água. Bom, o que acontece? O cálcio ele vai se dividir. Vai ficar C+, que vai reagir, que vai sofrer dissociação, e vai ficar A-. E a água, ela vai se dividir também e vai sofrer dissociação. Vai ficar H+, que vai que vai sofrer dissociação e vai para o OH-. Beleza.
Agora eu vou estar explicando como é feita essa hidrólise. Como acontece e por quê? Bom, o material, antes dele ser eletrizado, ele precisa ser dissolvido na água. Então ele precisa passar por esse processo da água para poder ocorrer essa hidrólise, essa mudança. Então, como aqui na hidrólise em solução aquosa, como no nitrato de sódio, que vai estar passando para vocês como exemplo, é o seguinte: o gás oxigênio, que é o H2, no cátodo, ele evidencia de que a água, que é a H2O, ela sofreu a redução. O cátion Na+, fica dissolvido na água, mas ele não sofre a redução. Agora, os oxidados, que são o gás oxigênio, que é o O2. No ânodo, ele evidencia de que a água, que é H2O, ela sofre esse NOx. O NOx significa a oxidação, que é o aumento de elétrons. Os cátions, eles, tipo assim, como eu posso explicar? Os cátions não, perdão. Oxidação e redução é basicamente dois fenômenos que acontecem simultaneamente entre elétrons e átomos. Então, a oxidação é um fenômeno que ocorre quando o NOx ele aumenta e você perde elétrons. E a redução é o contrário. Ok, e o que eu estava falando? Do ânion, que é NO3-, ele fica dissolvido na água, mas ele não sofre a oxidação. Eu vou falar um pouquinho sobre eletrólise ígnea. Eletrólise ígnea é basicamente a eletrólise em si, só que sem nenhuma água, sem utilização de água nenhuma, água zero. Você basicamente pega um material fundido, certo? No seu estado fundido, pegar um metal e meio que liquidificar ele dentro de uma alta temperatura, ou seja, você precisa pelo menos gastar muita energia para poder fazer isso. E você basicamente vai pegar um gerador, um eletrolito, onde você vai botar esse material fundido, através de uma carga elétrica, você vai repartir suas moléculas. Hoje eu vim falar sobre as leis de eletrólise, que são duas, mas eu vou começar explicando o que elas são. As leis de eletrólise, elas relacionam as massas de substâncias produzidas nos eletrodos e a quantidade de energias gastas. Elas foram criadas em 1834 por Michael Faraday. A primeira lei diz o seguinte: a massa da substância eletrolizada em qualquer dos elementos é diretamente proporcional à quantidade de carga elétrica que atravessa a solução. A equação dela é o seguinte: M igual a K vezes Q. M significa a massa de substância, o K é a constante de proporcionalidade e o Q é a quantidade de carga, que no caso é o Coulomb. A segunda lei fala o seguinte: empregando a mesma quantidade de carga elétrica em diversos eletrolitos, a massa da substância eletrolizada em qualquer dos eletrodos é diretamente proporcional ao equivalente grama da substância. A equação dela só muda o seguinte: M igual a K2 vezes E, que é o equivalente de grama, e o M de massa e o K2 constante de proporcionalidade. Aí também, unindo as duas leis, a gente tem M igual a K vezes E vezes Q. E também é importante dizer que 96.500.000 Coulomb significa 1 Faraday. É a carga elétrica que produz um equivalente grama de qualquer elemento de uma eletrólise. Eu vou falar um pouco da história do metal. O cobre foi o primeiro metal descoberto na pré-história no Oriente Médio. Com a descoberta desse produto e de outros metais, foram desenvolvidos ferramentas mais eficientes que a pedra. Com o uso do metal foi possível fabricar rodas, e ele é encontrado na nossa casa, como nas panelas, armários e talheres. Também nos automóveis e embalagens de alimentos. Quando aquecido, ele é maleável, podendo ser moldado em várias formas, desde fios até chapas e barras.
Os minérios são substâncias encontradas em solos, em rochas, que podem extrair os metais. Como o ferro e o cobre são extraídos do minério, outros como o aço e o bronze precisam ser associados a outras substâncias. Bom, existem 2 tipos de metais, chegando ao total de 68 tipos. Os mais conhecidos e utilizados há muito tempo são o ferro, cobre, estanho, chumbo, ouro e a prata. Os metais podem ser separados em 2 grandes grupos, como os ferrosos e os não ferrosos. Vou falar sobre a produção do metal. A produção do metal consiste na sintetização do metal através do processo de pirometalurgia. É do processo mais antigo e consiste na utilização de altas temperaturas. Para se fundir o minério, separamos o metal até terem pontos de fusão diferentes. O material fundido é tratado e são-lhe retirados gases que se encontram na mistura. Calcinação. Consiste em retirar as substâncias voláteis formadas durante o aquecimento composto, através da formação de óxido de mercúrio, prata, platina, cobre e ouro. Redução química. Consiste na utilização a alta temperatura de um material com maior poder redutor. Redução eletrolítica. Consiste na utilização da corrente elétrica para forçar a redução do metal muito eletropositivo, utilizando os seus óxidos fundidos ou halogênitos.